Bom, vamos lá, bem-aventurados. Eu peguei um capítulo da Agenda Cristã, capítulo 4. É um capítulo bem interessante, eu gostei muito dele. Fala em favor de você mesmo. O que que nós podemos fazer a nosso favor para ajudar a nós mesmos, né? Esse capítulo ele acaba abordando aí um pouco sobre o egoísmo, né, sobre inveja, sobre o orgulho, que são as maiores chagas aí da humanidade, e que tenhamos amor próprio, saibamos nos amar, né, afinal de contas, amar é o próximo como a ti mesmo, não é mais do que você, nem menos do que você, é como, então a gente tem que se amar para poder amar o próximo, né, conforme o ensinamento aí de JC. Então, o primeiro item, ele nos diz: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Esse trecho me fez lembrar de um livro bem famoso, inclusive, chamado O Poder do Hábito. E nesse livro tem uma passagem lá que ele narra, o autor narra, né, em 1955, era uma época que havia muita discriminação racial nos Estados Unidos. E naquela época, as pessoas negras e brancas que tomavam um ônibus, pegavam ônibus para se locomover, quando havia um negro sentado e entrava uma pessoa branca, esse negro tinha que se levantar para a pessoa branca se sentar. Olha como era na época, né? E uma determinada mulher, chamada Rosa Parks, ela se recusou a se levantar para a mulher branca sentar. E isso deu uma repercussão muito grande, né? Porque afinal de contas, todos os negros tinham que se levantar. Por que que ela não queria se levantar? E ela se recusou. E aí foi aquele alvoroço no ônibus, foi aquele brigueiro, e isso acabou se alastrando de um jeito muito grande. O que ninguém esperava, né, o que ninguém imaginava, é que essa Rosa Parks, ela era muito atuante na comunidade que ela vivia. Ela ajudava muita gente, ela ajudava muitas famílias, era uma pessoa extremamente influente na sociedade onde ela vivia. Então, quando ela se recusou a se levantar do ônibus, e ela foi agredida, de uma certa forma, por conta disso, a comunidade tomou as dores dela, a comunidade se revoltou junto com ela, porque afinal de contas era uma pessoa que só fazia o bem, que ajudava muita gente. E isso se alastrou de uma tal forma, isso cresceu de uma tal forma, que começaram protestos, né, por discriminação racial. E isso tomou uma proporção tão grande que esse movimento foi um dos grandes movimentos de discriminação. Oh, meu Deus, fugiu até a palavra. Enfim, para combater o racismo ali na sociedade, né? O racismo, o preconceito. Então, veja que a atitude da Rosa perante a comunidade, ajudar um, ajudar outro ali, quando ela precisou, todo mundo se uniu para se defender. Lógico, isso foi um caso, assim, que inclusive até acabou virando capítulo de um livro, né? É um livro científico, se a gente for ver a fundo, mas ele traz um contexto científico nesses fatos do dia a dia que aconteceram aí durante o tempo. Então eu trouxe esse capítulo para vocês terem ideia que às vezes uma boa ação que a gente faz para alguém, né, ceder em favor de muitos, quando nós precisamos, um ou outro acaba intercedendo a nosso favor. Ajude sem exigência, para que o outro auxilie sem reclamações. É aquela famosa frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, toda vez que nós vamos ajudar o outro, a gente realmente tem que ajudar com o coração aberto, tem que ajudar sem exigir nada, né? Então, se nós paramos num semáforo e vem alguém pedir dinheiro, se for dar o dinheiro, dá sem se preocupar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro.
Se vai comprar comida, se vai beber, o que que ela vai fazer? Não, o problema é dela, né. A gente tem que fazer a nossa parte com o coração aberto, sem julgar, sem reclamar, sem nada. Tem situações, já presenciei isso, que, tem pessoas que pegam cesta básica de vários locais e acabam vendendo a cesta básica para poder ter um dinheiro em mãos. Mas nem por isso a gente tem que parar de ajudar, né. Se for ajudar, ajude com o coração aberto, sem se sem se preocupar. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Nós temos o hábito de julgar as pessoas, né, a gente quer que as nossas ideias, a nossa posição seja aceita, mas a gente não quer aceitar a do outro. Quando o outro fala, a primeira reação é sempre julgar, e a gente tem que mudar isso, a gente tem que se policiar em relação a isso. Cada um vai colher o que planta, né, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente não tem que ficar se preocupando tanto com o que o outro está semeando, é ele quem vai colher, né. Se a pessoa faz alguma coisa, a gente está vendo que não está legal, nós podemos interceder para ajudar a pessoa, é uma coisa, mas sempre falar com calma, amparando a pessoa, mostrando, sem denegrir. Pode ser que a pessoa esteja agindo dessa forma, porque foi dessa forma que ela aprendeu. Não pode ser só nessa vida, pode ser em outras reencarnações, mas a pessoa está agindo daquela forma porque é a forma que ela sabe. Então, se nós sabemos uma forma melhor, é até a nossa responsabilidade amparar aquela pessoa e mostrar que existe outra forma para aquela mesma situação, né, uma forma melhor. Guarde cuidado no modo de exprimir-se, em várias ocasiões. As maneiras dizem mais do que as palavras. No outro encontro, nós falamos muito que a boca fala o que o coração está cheio, né? Mas às vezes não são apenas as palavras, as nossas atitudes muitas vezes falam muito mais do que as próprias palavras. Exemplo clássico aí são os pais, que os pais ensinam muito os seus filhos, não é nem pela palavra, pela cobrança, pela imposição, é pela atitude, por dar o exemplo. A criança, ela copia tudo o que os pais fazem. Se os pais têm boas ações, os filhos vão acabar copiando as boas ações. Pelo menos tendem a, né. Hã, no trabalho, sempre a gente trabalha em equipe, tenhamos boas ações, de repente a gente inspira um colega ou outro ali de trabalho, no nosso círculo de amizades, sempre com boas ações, com boas atitudes, nós conseguimos, dar o exemplo. Refira-se a você o menos possível, colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Esse é outro ponto, né, porque tudo nosso é mais grave, tudo nosso é mais complicado, tudo nosso é mais difícil. Às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, né, porque a nossa situação é muito mais complicada. Eu presencio muito as pessoas quando vão no médico e o médico dá um diagnóstico, a pessoa chega na farmácia, assim, falando com a boca cheia, sabe, até um certo orgulho de falar: "Ai, eu tenho tal doença, e eu preciso tomar um remédio de tarja preta". É uma situação até delicada, esse orgulho de certas coisas negativas, né. Eh, bom, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte para ver o próximo feliz, né, então a gente tem que se referir a nós mesmos o menos possível, ouvir o próximo, né, e ajudar ali na alegria dele. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Talvez todos já tenham passado por essa situação de encontrar uma pessoa e a pessoa falar, 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 falar,
e às vezes você tem um compromisso, precisa sair, algo urgente, e a pessoa não para de falar, e nós reclamamos que a pessoa não para de falar, mas muitas vezes nós estamos na posição daquela pessoa. Muitas vezes a gente quer falar, quer desabafar, e a gente não percebe que esse tom acaba incomodando o outro. Então a gente precisa prestar mais atenção nisso também, ter um pouco mais de empatia com aquele que está nos ouvindo. Deixa ao irmão a autoria das boas ideias, e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo o bem procede originalmente de Deus. Aqui a gente tem que prestar bem atenção nessa frase, quando ele diz que a autoria das boas ideias, né, para a gente não se preocupar com essa autoria, porque as iniciativas elevadas não nos pertencem, pertence a Deus. Lógico que tem N situações no nosso dia a dia que essa copiar as ideias, né, pode ser prejudicial. Um exemplo aí, quem trabalha em pesquisa, né, as ideias copiadas é plágio, e isso pode causar um transtorno muito grande no meio acadêmico, apenas um exemplo. Mas aqui é uma outra situação, ele fala de uma forma geral, fala do nosso dia a dia. Então, se as pessoas estão copiando as nossas ideias, é porque nós estamos dando bons exemplos, nós estamos inspirando as pessoas, né? A espiritualidade pode até nos utilizar para inspirar o meio que nós vivemos. E isso é bom, a gente tem que mudar um pouco o nosso ponto de vista em relação a isso. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Amigo que é amigo não é aquele que dá sorrisinho na sua frente e por trás fala mal, né? Não, é o inverso. Amigo é aquele que na sua frente te corrige, te cobra, te mostra, mas nas suas costas ele tá falando bem, ele tá te elogiando, ele tá te elevando. E em relação aos adversários, o adversário, na verdade, acaba sendo como uma ferramenta de impulsão para nossa melhoria. Se a gente olhar uma pessoa como um adversário, provavelmente a gente vai ter mais ânimo para fazer as coisas melhores do que nós fazemos, para poder mostrar que a gente é capaz. Então, na verdade, ele acaba sendo uma ferramenta aí para nos impulsionar para o bem. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. A gente não precisa concordar, né? A gente tem que respeitar, isso sim. Cada um tem a sua opinião, todo mundo tem direito à fala. Agora, o que nós queremos sempre é ter razão. Só a gente fala e só a gente tem que ter razão. A gente acaba não se importando com o outro. Então, se é necessário uma discussão, discussão no sentido de uma troca de ideias, né? Vamos trocar uma ideia, eu vou expor a minha opinião, você expõe a sua, não preciso concordar, mas vamos nos respeitar. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Esses livros, eles trazem umas palavras assim que a gente tem que procurar no dicionário às vezes, né? Injunção aí é impor uma obrigação. Então, se a gente fica considerando aquelas críticas que chegam na gente, aquelas críticas inferiores, se a gente leva isso muito em consideração, se a gente leva isso muito a sério, a gente está se expondo àquele meio. Então, é uma opção nossa estar numa situação não elevada, uma situação inferior, e se a gente se coloca nesse meio, então a gente vai ter que aguentar o que o meio ali sujeita. Se não é do nosso agrado, sai, vamos sair, né? A gente tem que buscar um meio em que a gente tenha afinidade. Agora, se a gente se sujeitar, a gente vai ter que aguentar o que vier.
Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Pois é, mais de 2000 anos se passaram e ele ainda não conseguiu. Tem algumas situações que nós não somos bem-vindo. Então, eu tiro como exemplo aí o JC. JC conhece a todos, ele ama a todos, mas teve lugar que ele foi para levar a palavra e ele não foi bem-vindo. Pegou a sandalinha, bateu, tirou o pó e saiu. Não é que ele, não é ter raiva, não é ignorar aquele meio, mas somos todos encarnados em evoluções diferentes, tem lugares que não somos bem-vindos, ok, saiamos, né? Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Isso me remete a uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava no escritório, trabalhava com documento, nós éramos uma equipe e cada um cuidava de uma documentação. E assim, quando você lê muito a mesma coisa, acaba se tornando cansativo e alguns erros acabam passando, porque você não enxerga mais, né, de tanto ler o mesmo documento várias vezes. E aí eu lembro quando as pessoas pegavam um documento meu e perguntavam: "Quem fez esse documento? Porque tem um erro aqui". Ai, eu olhava: "Ah, quem foi? A Vivian, né, esses erros aí é só a Vivian para fazer". E pegava o documento dando risada, assim: "Gente, errei, paciência, vou consertar". E quando eu pegava o erro de outra pessoa, eu sempre tentava levar isso com bom humor também, né, corrigindo com um bom humor. E a gente precisa um pouco disso, aprender a rir de si mesmo, né, transformar as situações, assim, de uma forma mais leve e uma forma mais caridosa. Ampare fraternalmente o invejoso. O respeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Inveja é muito característico da falta de amor próprio, né? É a pessoa querer ter o que ela não tem, querer ser o que ela não é, e a pessoa acaba vivendo atormentada por causa disso. Então, quando nos deparamos com uma situação assim, nós devemos amparar aquela pessoa. Por que não, de repente, fazer um elogio para ela? Ela está tão preocupada com o que a outra pessoa é, o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa está fazendo, mas ela também é capaz. É só ela se dar conta disso. Então, de repente, um elogio que a gente faça pode mudar a chavinha na vida dessa pessoa. E por último, habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Nós devemos aceitar as coisas como elas são, ou mudar, né? A mudança normalmente acontece por dois motivos, por duas razões. Ou porque você aprendeu bastante e quer mudar, ou porque você sofreu o suficiente e tem que mudar. E a gente tem que analisar muita coisa também, o que nós estamos fazendo e ver quais as mudanças são necessárias para que nós evoluamos cada vez mais, para que nós possamos espalhar o amor e possamos realmente nos tornar irmãos, como ensina a JC. E aceitar as pessoas como elas são, por mais difícil que seja, porque nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Então, nos amar, ter um carinho conosco mesmo e com o nosso próximo. Gratidão, meus irmãos,